A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Viviane Barbosa aqui falando. Estou com meu coração cheio de alegria para compartilhar com você mais uma porção da palavra de Deus. Eu quero ler na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Assim está escrito: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quero pregar sobre cumprimento de promessas, mas também falarei do tempo de preparo. Somos testados no tempo para recebermos as promessas do Senhor. Antes de começar a ministrar, eu conto contigo para se inscrever nesse canal, ativar o sininho. Se você desejar compartilhar essa mensagem com outras pessoas, fique à vontade. E já fica aqui o meu agradecimento por você estar aqui comigo. Esse canal Uma Voz para as Nações é um projeto que Deus me deu e eu já tenho ouvido muitos testemunhos. Conto contigo para dar continuidade a essa grande obra. Voltando ao versículo em questão, o Senhor está nos convocando a guardar a nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Nós estamos aguardando a maior de todas as promessas, que é sem dúvida a nossa morada eterna com Deus. Mas antes de alcançarmos a maior de todas as promessas, nós vamos alcançar em vida promessas que o Senhor nos fez há muito tempo atrás. A mensagem de hoje falará especificamente com pessoas que estão vivendo um conflito. E eu vou te dizer qual é o conflito. O tempo está passando e muitas pessoas acham que o tempo está levando embora as promessas de Deus. E Deus está me usando hoje para você para dizer algo. Promessa de Deus não tem prazo de validade. Os anos não podem matar a promessa de Deus na minha e na sua vida. Promessas não vão junto com o tempo. Quantos anos você tem esperado no Senhor? 10, 20, 30, 40? Convido você a renovar sua esperança e sua fé em Deus, porque as promessas de Deus não envelhecem. Nessa mensagem eu vou falar sobre personagens bíblicos que passaram pelo teste do tempo. Você também já passou pelo teste do tempo, está passando pelo teste do tempo, mas o Senhor, Ele tem cumprimento de promessas para você. Nós sabemos que entre a promessa e o cumprimento existe um tempo de preparo. Eu costumo dizer que fruto colhido antes do tempo não tem o mesmo sabor. O sábio Salomão escreve em Eclesiastes 3 que tudo tem um tempo determinado. E Deus já determinou o tempo para cumprir com o que Ele te prometeu há muito tempo atrás. Promessas não se cumprem da noite para o dia, por isso que você foi testada no tempo. Por isso que você foi testado no tempo. Isso conflita com a geração que vivemos, essa questão de esperar o tempo de Deus. A geração do imediatismo é essa geração que estamos vivendo, geração do fast food, não acredita que tem que esperar, porque acha que a promessa deve se cumprir de forma rápida, sem preparo, sem esforço, sem renúncia por parte de quem quer alcançar as promessas. E não é assim que funciona. Os planos e as promessas de Deus não são como comida de micro-ondas. Deus prepara o seu povo para receber as promessas, para que o seu povo não se perca no caminho. Não pense que a promessa de Deus ficará pronta em 3 minutos. 3 minutos só em cima hoje mesmo. Eu quero falar do primeiro personagem bíblico que passou pelo tempo de espera e alcançou a promessa, Abraão. Abraão tinha 75 anos de idade quando o Senhor disse: far-te-ei uma grande nação. Você pode conferir em Gênesis 12 e versículo 3. Em termos de surpreender, não existe ninguém igual a Deus. Olha o que Deus faz. Deus diz para Abraão: far-te-ei uma grande nação. Deus está falando que ele vai ser pai de muitos, enquanto ele não era pai de nenhum. Em Gênesis 21 e 5, Abraão vai viver o cumprimento da promessa. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. No centenário de Abraão, ele estava comemorando a chegada do seu filho, o filho da promessa. Quantos anos Abraão esperou? 25 anos. Vamos falar de outro personagem bíblico, Davi. Davi foi ungido por Samuel como futuro rei de Israel, uma história bastante conhecida, 1 Samuel 16. A Bíblia não fala de forma clara a idade que ele tinha quando ele foi ungido, mas acredita-se que ele tinha cerca de 12 anos. Após ser ungido como rei, ele não acordou no outro dia e foi direto para o trono. Ele teve que esperar. Segundo Samuel 5 e 4, da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. Quantos anos Davi esperou? 18 anos de espera. Vamos falar de um personagem bastante conhecido, José.
José tinha 17 anos quando começou a sonhar. Gênesis 37:5. José esperava o tempo de Deus para que seus sonhos se tornassem reais. Ele esperou. Em Gênesis 41:46 está escrito que José era da idade de 30 anos quando se tornou governador. Quantos anos José esperou? Esperou 13 anos. José foi humilhado, sofreu, foi muita humilhação, vergonha, desprezo, sofrimento, mas alcançou a promessa. Quero falar sobre um personagem também, bastante conhecido, Moisés. Moisés esperou 40 anos no deserto de Midian para cumprir com sua missão de conduzir o povo hebreu para fora do Egito. Confira em Êxodo 7:7 a idade que Moisés tinha quando ele foi falar a Faraó. Ele tinha 80 anos. Quero falar sobre Isaac. Isaac orou 20 anos por Rebeca, porquanto era estéril. Quando Isaac casou com Rebeca, ele tinha 40 anos, mas se tornou pai aos 60 anos e a bênção foi dobrada. Ele foi pai de gêmeos, porque Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Caleb tinha 40 anos quando recebeu a promessa. E com qual idade ele recebeu o cumprimento? 85 anos de idade. Você pode conferir em Josué 14:10. Quantos anos Caleb esperou? Caleb esperou 45 anos. E o que me chama a atenção é que os anos não levaram embora o vigor espiritual de Caleb. A esperança de Caleb, a fé de Caleb permaneceu com ele mesmo os anos passando. Ele mesmo diz assim: eis que já sou da idade de 85 anos e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Que coisa linda é esperar nas promessas de Deus. Jesus teve que esperar o tempo estabelecido por Deus para cumprir com seu ministério. Lucas 3:23. Jesus começou seu ministério com cerca de 30 anos. Então você deve esperar. Você não deve desanimar. Não desfaleça a sua esperança, mas renove a sua esperança no Senhor. Eu quero hoje reforçar a sua confiança em Deus em relação às promessas que Deus te fez. Você deve confiar nas promessas de Deus. Por quê? Porque Ele é fiel. O versículo que eu li, o versículo 23, está escrito: porque fiel é o que prometeu. Você deve confiar nas promessas de Deus porque Ele não mente. Números 23:19. Deus não é o homem para que minta. Você deve confiar nas promessas de Deus porque Deus não falha. Josué 21:45. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus não cumpre a metade, Ele cumpre com tudo. Tudo vai se cumprir na sua vida. Você deve esperar nas promessas de Deus porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Jeremias 1:12. Você deve esperar nas promessas de Deus porque a palavra dele é como a chuva e a neve que descem do céu e não tornam para lá. Isaías 55:10-11. O horóscopo pode falhar, a previsão do tempo pode falhar, mas as promessas do Senhor não falharão. Se Deus disse que vai ser mãe, vai ser mãe. Se Deus disse que vai casar, vai casar. Se Deus disse que vai mudar de cidade, vai mudar de cidade. Se Deus disse que vai ser aprovado no curso, vai ser aprovado no curso. Se Deus disse que vai ter ministério influente, vai ter ministério influente. Se o Senhor disse que os de dentro da sua casa serão abençoados, Deus enviará bênção sobre os de dentro da sua casa. Promessas do Senhor não têm prazo de validade. Tome posse dessa palavra.